Como é bom estar com os irmãos nesta manhã de domingo. Que maravilha. Como o pastor Hugo falou ali, Deus nos deu o privilégio, de ter conhecido ele, a missionária. E assim, irmãos, o pastor Hugo, ele nos abençoou tanto no nosso ministério ali. A gente não fez nada para o pastor. Assim, é o mínimo. O que o pastor nos honrou, o que o pastor nos abençoou com o nosso ministério ali, é só Deus para poder abençoar os irmãos, a sua esposa, a sua família, porque foi um divisor de águas para muitas vidas ali, pastor Hugo. Foi impactante. Muitos ali, através do curso que o irmão ministrou para a gente, começaram então a alavancar a sua vida ministerialmente. Foi o impulso que esses irmãos precisavam. Então eu acredito que Deus, ele não une vidas, ele une propósitos. Amém? Então foi uma honra ter conhecido e ter estado com o pastor Hugo naquele momento ali. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela vai dizer assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andar juntos, irmãos, não significa que eu estou de acordo. A gente tem que prestar atenção nisso. Não, eu estou junto lá, nós estamos todos juntos lá, irmão. Mas a pergunta que tem que estar sendo feita diariamente estamos de acordo? Porque a etimologia da palavra concordância, ela vai nos trazer exatamente isso. O significado é corações alinhados. Mesmo que eu não estou presente com o pastor Hugo, com a sua esposa, mas todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar, de estar em contato ali, a gente sente que a gente está em concordância, corações alinhados. Então é maravilhoso. E mais uma vez eu quero dizer que é grandioso estar aqui nessa oportunidade. É uma honra poder estar ministrando ao coração dos irmãos aquilo que Deus já colocou no meu coração. Irmãos, nessa manhã maravilhosa. E a gente entende que quando nos reunimos como igreja, é para o quê? Para adorar ao Senhor. Amém? Adoração, ela não tem a ver com aquilo que eu estou a fim de entregar naquele dia. Adoração tem a ver com aquilo que Deus gosta de receber. E eu tenho que dizer algo para os irmãos, e principalmente para mim, isso eu falo direto ali na nossa congregação. Deus, ele não é obrigado a receber aquilo que eu estou a fim de entregar, irmãos. Deus, ele só recebe aquilo que agrada a ele. Vocês lembram de Caim e Abel? Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Deus, ele não é obrigado a receber aquilo que eu estou a fim de entregar. Entendam, irmãos. Adoração não tem a ver com o meu estado de espírito. Isso já aconteceu comigo e acontece, é natural. Hoje eu vou no culto, mas eu estou tão triste. Eu estou tão desanimado que eu vou ficar lá no meu cantinho, eu não vou nem levantar minha mão para adorar. Irmãos, adoração não tem a ver com o meu estado de espírito. Adoração tem a ver com a dignidade de Deus. Porque Ele é digno, então eu vou adorar. Porque Ele é digno, independente de como eu estou ou não, eu vou adorá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu digo, pastor Hugo, que adoração é uma resposta a uma intimidade com Deus. Porque eu busco intimidade com o Senhor, porque eu busco encontrar o Senhor, e então à medida que eu começo a ter intimidade com Ele, eu começo a ter a revelação de quem Deus é. E então, depois que eu tenho uma revelação de quem Deus é inevitável, eu respondo a minha intimidade, adorando a Ele, na medida da sua beleza, na medida da sua majestade, da sua glória. Amém? Então eu tenho que dizer que eu, Tiago, pastor Tiago, eu não vim aqui nesta manhã de domingo para buscar a minha vitória. Não. Eu vim aqui nesta manhã, como igreja, adorá-lo a Ele. Ainda que, quando nos reunimos como igreja, para adorá-lo, a fim de adorá-lo, porque isso é o culto, irmãos. Eu não vim assistir um culto, eu vim prestar um culto. Amém? Então, quando nos reunimos como igreja para adorá-lo,
Ele sim responde aquilo que você tem buscado. Ele sim abre uma porta que você tem tanto almejado. Ele faz um milagre na sua família que você tem tanto orado e buscado ao Senhor. Mas eu não vim aqui para buscar essas coisas. Eu vim aqui para adorá-lo. Esse é o objetivo. Esta é a missão da igreja. Fazer com que Deus seja conhecido e adorado. Amém? Por que nos reunimos? Para que Deus seja conhecido e adorado. Porque existe estudo da palavra de Deus. Para que Deus venha a ser conhecido e adorado. Para que existe discipulado, Pastor Hugo? Para que Deus seja conhecido e adorado. Esta é a missão da igreja. E um dia essa missão vai terminar, como foi bem cantado aqui. Quando então Jesus virá para consertar todas as coisas. Mas a adoração sempre vai continuar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um texto aqui para compartilhar com os irmãos, mas antes de eu ler esse texto aqui, irmãos, Deus me impulsionou e me trouxe ao coração um provérbio. Provérbios 3:24 ou 3:24 vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Amém? Esse é o provérbio de Salomão. E o que é um provérbio? Nós temos os nossos provérbios populares, né? O que é um provérbio? Provérbio ele não é um mandamento, ele não é uma profecia. Provérbio ele é uma constatação acerca da realidade, né? Vamos ver um provérbio conhecido aqui, irmãos. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Esse é um provérbio popular. Alguém constatou que aquele que acorda mais cedo tem mais chance de vencer na vida, né? Mas esses provérbios populares, eles não são e não contêm neles uma verdade absoluta. Por quê? Porque não é uma regra que diz que aquele que acorda mais cedo vai ter mais dinheiro na conta. Não. Porque se fosse assim, todo padeiro seria muito rico. Não é verdade? E eu creio que tem muito padeiro pobre que passa necessidade. Então os provérbios populares não contêm neles verdades absolutas. Agora, os provérbios da Bíblia, irmãos. Os provérbios da Bíblia foram escritos por Salomão. Deus aparece para Salomão e dá um presente para ele, sabedoria. Então imagine que Deus ele pega uma pequena fração da sua própria sabedoria, um farelinho ali, e dá para Salomão. Então Salomão se torna muito sábio. Deus pega apenas um farelo da sua sabedoria, e mais que para Salomão se tornou o homem mais sábio de toda a história. E Salomão está dizendo aqui, irmãos, que tudo o que eu preciso ter foco na minha vida, tudo que eu preciso focar, esse foco tem que ser o meu coração. E isso, na verdade, é no mínimo, um pouco diferente de como muitas pessoas têm enxergado a vida. Porque nós temos uma preocupação, irmãos, com aquilo que é do lado de fora de nós. Há uma preocupação constante com aquilo que é externo a nós, né? A criação dos nossos filhos, o nosso ministério, os boletos que estão para vencer no final do mês, a nossa relação com as outras pessoas. Então nós somos muito conscientes com aquilo que está acontecendo do lado de fora, quando na verdade Salomão está dizendo assim, irmãos: se tem algo que você precisa se preocupar, se preocupe com aquilo que se passa dentro de você, com o seu coração, porque toda a sua vida vai depender daquilo que está se passando dentro de você. E muitas vezes, irmãos, os altos e baixos das nossas vidas são limitados com aquilo que está acontecendo do lado de fora. E muitas das vezes a gente não tem uma resposta correta daquilo que está acontecendo. Por quê?
porque nós não estamos fazendo uma leitura correta do que se passa dentro de nós, sobre tudo que se deve guardar. E guardar aqui não é no sentido de você pegar, colocar numa gaveta, fechar, trancar e esquecer. Guardar aqui é no sentido de você zelar, ter cuidado. Cuide do que se passa dentro de você, porque toda a sua vida vai depender disso. E é interessante que o apóstolo Paulo vai nos dizer que o nosso coração, ele usa uma expressão assim, homem interior. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 4 que ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, se corrompendo, porém, sobretudo, o nosso interior se renova dia após dia. O que eu quero dizer? Que aquilo que está acontecendo do lado de fora da nossa vida não pode limitar o que está acontecendo no nosso interior. Embora as coisas estão acontecendo de uma forma que a gente não esperava, aqui do lado de fora, porém, o nosso coração se renova dia após dia. Embora estamos passando por dificuldades e por provas e lutas, aflições aqui nesse mundo, do lado de fora, embora a nossa intimidade com o Senhor possa estar se renovando dia após dia. Guarde o teu coração, porque toda a sua vida vai depender do que se passa dentro de você. É um conselho maravilhoso, irmãos, que a gente precisa todos os dias estar atento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora sim, irmãos, você pode acompanhar a leitura aí sentado mesmo no seu lugar. Vamos ler uma história em 1 Reis, no capítulo 22. Quero ser breve aqui, não quero demorar muito. 1 Reis, no capítulo 22, vai nos trazer aqui essa história. Vamos ler, meus queridos, a partir do versículo 13, amém? 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 13 vai nos dizer assim: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi somente aquilo que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu: ataca, ó rei, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: este não tem dono, cada um volte para sua casa. O rei de Israel lhe disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu ainda dizendo: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o seu exército nos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e o engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, e o Senhor decretou a desgraça de Acabe. Então Zedequias, filho de Canaã, aproximou-se de Micaías e deu um tapa no seu rosto e perguntou: por qual caminho foi que o espírito da minha parte, da parte do Senhor,
saiu de mim e foi falar com você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade de Joás, filho do rei, e digam assim: assim diga o rei, ponha este homem na prisão, a pão e a água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou ainda: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou em meu intermédio. E acrescentou: ouçam todos o que eu estou dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós que temos a oportunidade de vir aqui na frente ministrar aos irmãos, de trazer uma ideia bíblica, né, pastor Hugo, de ministrar ao coração dos irmãos aquilo que Deus já colocou no nosso coração, principalmente comigo acontece o seguinte: a gente fala sobre um determinado tema, e então a gente usa vários outros versículos da Bíblia para falar sobre esse tema específico. Geralmente ministramos assim, mas nessa noite eu gostaria de ministrar em cima dessa história que nós acabamos de ler, um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a ministrar. Nós lemos a história, nós expomos a história, vamos ver o que essa história tem para nos ensinar. Vamos ver que lições e aprendizados a gente pode tirar acerca dessa história. E quando se fala de história bíblica, muitas vezes a gente costuma ler as histórias dos grandes homens, das grandes mulheres de Deus, dos profetas que ainda estão em evidência, né, irmãos? Dos profetas que têm o seu Instagram bombando, milhares de seguidores. Mas a palavra de Deus é tão linda porque existem na palavra de Deus os anônimos, os profetas que não existem música que fale sobre eles. Eu nunca vi uma música que exaltasse a bravura de Micaías. Eu nunca ouvi, irmãos. Profetas que quase nem são conhecidos, não se ouviu pregar sobre eles. Micaías é um desses profetas, mas é um profeta que tem uma história singular na história de Israel. E aí a gente vai ver aqui, irmãos, o contexto dessa história. A gente leu a partir do versículo 13, mas a história ela inicia ali no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 22. Depois em casa você pode ler com calma e ela vai adentro. Contextualizando aqui, irmãos, é o seguinte: o rei Josafá, num belo dia, ele vai visitar o rei Acabe, o rei de Israel. E Israel aqui era dividido por dois reinos: o reino de Judá, o reino do sul, o reino do norte. O reino do sul, constituído as duas tribos de Benjamim e a tribo de Judá, e o reino do norte, então, consequentemente, as 10 tribos restantes. E então o Josafá ele decide visitar o rei Acabe. E nessa visita, o rei Acabe fala assim para o rei Josafá: Josafá, se eu não me engano, tem uma terra que se chama Ramote e Gileade, que, se eu não me engano, essa terra pertence a nós. Essa terra pertence a Israel. E aí Josafá fala: realmente essa terra é nossa. O que acontece? E o rei Acabe fala assim para o rei Josafá: acontece que os sírios estão invadindo essa terra. E essa terra ela nos pertence. E ele faz uma proposta então para o rei Josafá: vamos à guerra contra os sírios? Você topa ir comigo? E aí então, imediatamente o rei Josafá ele diz assim: o meu povo é o teu povo, o meu exército é o teu exército, e os meus cavalos são os teus cavalos. Eu topo sim, rei Acabe. Mas como um homem temente a Deus, Josafá ele fala assim para o rei Acabe: eu vou à guerra contigo, mas primeiro vamos consultar ao Senhor, vamos consultar os profetas para ver o que o Senhor quer de nós, se realmente devemos ir à guerra ou não. E aí então Acabe reúne os seus 400 profetas, e todos de forma unânime dizem que sim, que o rei deveria ir à guerra contra os sírios,
porque o Senhor iria dar vitória ao rei Acabe. Josafá não se convencendo, irmãos, como um homem temente a Deus, Josafá não se convencendo desses profetas, ele pergunta então ao rei Acabe assim: Acabe, existe algum outro profeta aí para que a gente possa consultar? Eu preciso ouvir a voz de Deus, Acabe. Eu quero ouvir a voz de Deus. E aí então o rei Acabe vai dizer assim: existe um aí, mas eu não gosto dele não, porque todas as vezes que eu consulto, ele sempre profetiza coisas ruins ao meu respeito. Ele nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. E aí Josafá disse: eu só vou à guerra contigo se você chamar esse profeta. E aí então o rei manda um mensageiro ir buscar o profeta Micaías. E quando o profeta Micaías está chegando à presença do rei, o mensageiro vai logo dizendo assim: olha só, Micaías, você está vendo todos esses 400 profetas? Todos eles profetizaram que o rei Acabe terá sucesso na guerra. Então fique esperto, seja favorável ao rei. E aí Micaías vai dizer assim, ó: viva o rei, viva o Senhor, que eu falarei somente aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então o rei Acabe pergunta a Micaías: Micaías, devo ir ou não à guerra contra Ramote e Gileade? E Micaías responde: vai e será vitorioso. Aí eu vejo como que o rei Acabe ficou surpreso. Olha, está profetizando ao meu coisas boas ao meu respeito agora? Aí o rei Acabe vai dizer assim: Micaías, fala a verdade, ó. Eu já não falei para você, quando for dirigir a palavra a mim, você não deve brincar, você deve falar a verdade. E aí Micaías vai dizer assim: então tá, rei Acabe, você quer ouvir a verdade? A verdade é o seguinte: o Senhor me mostrou Israel, todo Israel disperso, como ovelhas sem pastor, e uma voz que dizia assim: vão todos para a sua casa em paz, em segurança. E aí Acabe olha para Josafá e fala: eu não te falei, homem, ele só profetiza coisas ruins ao meu respeito. Nós nem deveríamos ter chamado esse homem, esse profeta aí. E aí Micaías continua dizendo: e digo mais, o Senhor me mostrou ele com todos os seus exércitos dos céus, à sua direita e à sua esquerda, dizendo assim: como enganaremos o rei Acabe para que ele vá à guerra e morra lá? E um sugeria uma coisa, e um sugeria outra, até que um espírito veio diante do Senhor e disse: eu irei e lançarei engano na boca dos seus profetas, para que ele acredite que é o Senhor falando. Olha só, irmãos, o Senhor permitiu que o engano chegasse a Acabe, para que ele fosse à guerra e morresse lá. Foi o Senhor que permitiu. Acabe, se a gente for pesquisar sobre a vida de Acabe, ele foi um dos piores reis de Israel. Ele era um rei que afrontava a Deus, afrontava o povo de Deus. Então Deus permitiu que o engano chegasse a Acabe, para que ele fosse então à guerra e morresse lá. E quando Micaías estava profetizando isso a respeito de Acabe, um dos seus profetas, Zedequias, ele veio ao encontro de Micaías, lhe deu um tapa na cara e falou: da onde que o Espírito saiu de mim e foi falar a você que eu não percebi? Muito ousado esse profeta. E aí o rei Acabe dá uma ordem para que lancem Micaías na prisão e que ele fique somente a pão e a água, até que o rei Acabe volte em segurança da guerra. E aí Micaías falou: se você voltar em segurança, eu sou um falso profeta e Deus nunca falou por meu intermédio. Meu irmão, é uma história um pouco pesada, um pouco forte, né? Mas a gente, olhando essa história, a gente pode tirar umas lições para que a gente possa estar atento e praticar no nosso dia a dia. Porque quando a gente olha para essa história, a gente vê 4 personalidades, 4 perfis de pessoas.
E o primeiro perfil que a gente observa aqui é o perfil do rei Acabe, do rei Josafá, melhor dizendo. É aquele perfil que deseja ouvir Deus. Ele quer ouvir Deus. Esse é o perfil de Josafá. Ele quis ouvir um profeta de verdade. Ele não se convenceu com as profecias dos 400 profetas de Acabe. Ele quis ouvir a voz de Deus. E então ele ouviu um verdadeiro profeta. Ele ouviu verdadeiramente a voz de Deus dizendo, Micaías, ele profetizou dizendo que não deveriam ir à guerra porque eles iriam perder. Mas mesmo assim, Josafá, ele foi. Esse é o perfil de Josafá. É daquele que quer ouvir a voz de Deus. Mas entre ouvir a voz de Deus e as suas vontades e os seus desejos, ele prefere ficar com as suas vontades e o seu desejo. Sabe, irmãos, eu venho ao culto, mas se eu não gostar da palavra, é como que se nem tivesse culto. Eu venho para o culto e se não tiver aquela palavra de vitória que eu estou esperando, irmãos, aí eu fico desanimado. Aí eu fico com as minhas vontades e os meus desejos. Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, que acontece muito com relação ao culto, pastor Hugo, é que a gente passa a semana toda em função do culto. A gente passa a semana toda se preocupando com o culto. Quem é que vai pregar? Que hino que nós vamos louvar? Né? Quem é que vai dirigir o culto? Enfim, a gente passa a semana toda em função do culto. Quando na verdade nós deveríamos fazer o inverso. Nós deveríamos pegar o culto e fazer em função da semana. Nós deveríamos pegar o que foi passado no culto, o que aprendizado a gente teve no culto, e aí sim, começar a viver a nossa semana a partir daquilo que nós aprendemos no culto. Amém? Que perdão eu vou liberar amanhã? Que pedido de perdão eu vou fazer amanhã? Que tipo de prática eu preciso deixar de lado para me aproximar mais de Deus? Nós precisamos inverter esses valores. E então começar a pegar tudo que a gente tem aprendido no culto e tornar isso prática de vida. Vivenciar, experimentar. Porque, irmãos, eu digo porque por mim, muitas vezes eu fiz da palavra de Deus como se fosse um band-aid para massagear a minha ferida. Quando na verdade Deus, a palavra, ela é uma espada que muitas vezes ela me corta pelo meio. Ela me confronta. E por que ela me confronta? Para me mostrar que eu preciso mudar. Para me mostrar que eu não posso viver mais do jeito que eu estou vivendo. E a palavra de Deus, ela vem realmente para nos confrontar, irmãos. E palavra e evangelho que não confronta e não tem mudança, irmãos, a gente precisa rever, porque tem alguma coisa de errado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro perfil. O perfil do rei Josafá. O segundo perfil, irmãos, é o do rei Acabe. E aí esse perfil, ele é muito ousado. Ele não quer ouvir ninguém, não. Ele só gosta de andar com pessoas que falam aquilo que massageia o seu ego. Ele só gosta de andar com pessoas que falam aquilo que ele gosta de ouvir. Esse é o perfil do rei Acabe. O terceiro perfil é de Zedequias, que é aquele perfil que só acha que Deus fala através dele. Ele só acha que Deus fala só na igreja dele. Eu tenho o costume de falar lá, poxa, um pastor que sobe no púlpito para pregar de camiseta polo. O que é isso? Não, será que Deus fala naquela igreja lá mesmo? Geralmente nós temos reunião de oração às segundas-feiras. E os nossos obreiros lá, muitos vão de bermuda orar, sem problema nenhum. Mas muitos que não estão acostumados, né? Poxa, o cara vai para a igreja orar de bermuda. Misericórdia, meu irmão. Se uma igreja tem uma liturgia diferente da dele, não, essa liturgia aí não funciona. A liturgia de que Deus fala tem que ser assim.
Esse é o perfil de Zedequias. Ele falou: da onde que o Espírito saiu de mim e foi falar com você que eu não percebi? Da onde o Espírito Santo saiu da minha igreja para falar na tua? E geralmente, irmãos, esse perfil, ele é um perfil agressivo. Ele deu um tapa na cara do profeta Micaías. É um perfil que muitas vezes fere com palavras, fere com atitudes. E eu analisando essa palavra aqui, Deus me mostrando, que a gente precisa fugir desse tipo de perfil. Perfil religioso, às vezes, irmãos, se a gente não estiver atento, muitas vezes a gente está se enquadrando nesse tipo de perfil. E se a palavra de Deus nos mostra, é para a nossa orientação, é para que a gente venha ter cuidado. E aí o quarto perfil é o perfil do profeta Micaías. E aí sim, é esse perfil que nós, Igreja do Senhor, nós precisamos nos inspirar. É o perfil que sabe que ouvir a vontade de Deus, às vezes ele sabe que vai ter um preço a se pagar. Ele sabe que muitas vezes ele não vai ter tapinha nas costas. Ele sabe que por muitas vezes, por falar a verdade, ele vai causar inimizade. Ele sabe, irmãos, ele sabe que a empresa dele vai faturar menos, porque ele não vai pagar propina. Ele sabe que a empresa concorrente vai faturar mais que ele, mas ele prefere faturar menos e não negociar com a injustiça, não negociar com a mentira. Ele sabe que vai ter outros vendedores que vão ter um salário maior que o dele, porque vão mentir para vender, vão querer tirar vantagem na venda para ter um salário melhor. Mas ele sabe que o salário dele vai ser menor que os outros vendedores, mas ele vai falar somente a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso ser sincero para os irmãos, que muitas vezes as minhas atitudes, as nossas atitudes, muitas vezes a gente acaba fazendo, não sabendo se verdadeiramente é da vontade do Senhor. Porque muitas vezes a vontade do Senhor, ela não é tão clara, tão evidente, mas o Senhor, ele exige de nós responsabilidade. E a diferença é que todas as minhas atitudes eu tomo baseando naquilo que Deus se agrada, não nas minhas vontades, não nos meus desejos, não naquilo que o Tiago gosta, naquilo que o Tiago se agrada. Todas as nossas atitudes, elas têm que ser tomadas baseadas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aquilo que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, diariamente, constantemente, para que a gente venha tomar a decisão correta, é relacionamento. Relacionamento. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo dele, mais então vai ficar evidente aquilo que agrada a ele. Quanto mais você cria intimidade com uma pessoa, se relaciona com ela, você começa a descobrir o que essa pessoa gosta ou o que essa pessoa não gosta. Relacionamento. Deus deseja que a gente seja tão íntimo dele, irmãos. Conheça tanto ele, que aí então a gente vai tomar as nossas atitudes sabendo o que agrada a Deus ou não. Ele nos chamou para ser amigos dele. Ele não quer que sejamos servos dele, porque o servo ele não conhece o coração do seu Senhor. O servo ele não tem intimidade com o seu Senhor, não sabe o que se passa dentro dele. Agora não, amigo não. Amigo tem intimidade. Amigo compartilha emoções, compartilha sonhos, e é isso que Deus espera de nós. Existem desejos no coração de Deus que Ele quer realizar para o seu povo, e Ele precisa de amigos para compartilhar esses sonhos. É isso que Deus espera de nós, que sejamos amigos dele. E aí então, nós
sempre saberemos tomar decisões corretas na nossa vida, porque nós somos íntimos dele. Nós sabemos o que agrada a ele ou não, porque nós o conhecemos. O pastor Hugo conhece meu filho, meus filhos, né, minha esposa, e todas as vezes que a gente sai do culto, e no final da minha rua, na esquina da minha rua, tem um lanche ali. E toda vez que ele está com vontade de comer um lanchinho, antes de a gente chegar lá, de virar a esquina, ele sempre toca no assunto de comida. Eu sei, o Miguel quer um lanchinho. Por quê? Eu tenho intimidade com ele, eu conheço ele. Eu sei o que ele gosta. Meia dúzia de palavras que ele fala, eu já sei o que ele quer. Essa é a intimidade que Deus deseja da gente. Que a gente conheça tanto ele, mas tanto ele, que a gente nunca vai ficar em dúvida em tomar as nossas decisões. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro não negociar com a inverdade, com a mentira, com a injustiça. Eu prefiro ser preso por ordem de Acabe do que solto tentando ser comprado pelos 400 profetas, pela mentira. Esse é o perfil do verdadeiro profeta, do verdadeiro cristão, aquele que vive a sua vida para agradar ao seu Senhor, para agradar o seu grande amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a maior fascinante proposta de vida, irmãos. Ser amigo de Jesus, ser pessoa semelhante a Ele. Esse é o desejo que move o meu coração todos os dias. Como eu faço para me tornar mais parecido com o meu mestre? Eu quero ser igual a ele, porque eu quero estar com ele, irmãos. Eu quero estar com ele. O meu sonho é estar com ele. O meu sonho é ver o seu retorno. Como foi cantado aqui, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais noite ali, porque a luz que habita nele vai iluminar toda aquela região, todo aquele país, todo o mundo. É quando ele virá e consertará todas as coisas e estabelecerá o seu reino. E nós, como igreja, nós estaremos com ele. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Essa é a esperança que tem que mover o nosso coração. Essa é a esperança, e é interessante, irmãos, porque aquilo que eu espero, eu tenho que fazer prática de vida hoje. Sem esperança, quando eu não tenho esperança, quando eu não tenho propósitos, como é que eu vou viver hoje? Se eu sei que um reino me espera, se eu sei que a redenção da igreja está tão próxima, e então eu tenho motivos para viver me preparando hoje. Mas quando eu não acredito que um evento específico vai acontecer, logicamente que eu não vou me preparar para isso. Se você não acredita que vai viajar no final do ano, você não vai se preparar para essa viagem. Você não vai comprar roupas, você não vai comprar malas, você não vai comprar nem a viagem, nem a passagem, porque você acredita que não vai viajar. Por isso que a esperança, irmãos, em nós, precisa mover o nosso dia a dia hoje, precisa moldar o nosso presente. O nosso futuro precisa moldar o nosso presente. E Cristo em nós é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé, meus irmãos? Eu quero orar com você nessa oportunidade, se assim me permitir.